Vamos então, né, ao nosso estudo da Parashá, da porção especial de Sukkot, desse Shabat, né? Shabat Chol HaMoed Sukkot, Shabat dentro da festa de Sukkot. Então, como nós já vimos aqui, a porção, né, a Parashá se encontra em Shemot, Êxodo 33:12 ao 34:26, com o Maftir, uma leitura adicional de Bamidbar, de Números 29, do 17 ao 22, tá? A Haftará, a porção dos profetas, Yehezkel, Ezequiel 38:18 até o 39:16. E a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, Apocalipse 19, do versos 1 até 6. Nós vamos passar rapidinho aqui pelos tópicos, né, desse texto, porque nós não vamos falar deste texto de Êxodo hoje, tá? Mas vamos só ver aqui, pelo menos ver o que tem, né, nele. É um trecho da Parashá Ki Tissá, que é a minha Parashá de aniversário, de Bar Mitzvah, né, se eu fosse feito. Parashá Ki Tissá, tá? É um trecho dessa Parashá lá de Êxodo 33. Então, fala sobre as faces do Eterno, como nós vimos aqui, né? O Moisés clama pelo Eterno, e o Eterno diz que as faces dele, panim, no plural, iriam seguir com o povo, né? Aquele trecho que nós lemos aqui durante o serviço. Depois vem aquele famoso episódio quando Moshe ele pede para ver o Eterno, né? Para ver a glória do Eterno. O Eterno fala: não, você não pode me ver de frente. Então você vai lá na fenda da rocha, eu vou passar de costas, né? Esse trecho também está aqui nessa Parashá. Aí vem as segundas tábuas, aquelas primeiras tinham sido quebradas, né? Quando Moshe desceu do monte e viu o povo lá naquela algazarra com o bezerro de ouro, né? Então aqui são compiladas as segundas tábuas, né? Da aliança com as 10 palavras, com os 10 mandamentos. Aí vem os 13 atributos de misericórdia, né? Quem esteve aqui no Yom Kippur, quem assistiu, enfim, sabe, nós falamos sobre os 13 atributos de misericórdia eterna, quando o Eterno, ele próprio, se apresenta a Moisés dizendo esses 13 atributos, né? Adonai, Adonai, El Rahum Hanun, né? Deus, Adonai, eterno, eterno, Deus de misericórdia e graça, grande em graça e verdade. Lembra que Jonas, quem estava aqui no estudo de Jonas, né? Que Jonas omite, esse trecho aqui também está nessa Parashá, tá? E por fim termina essa Parashá com uma aliança, com o Eterno reforçando sua aliança com o povo e fazendo uma promessa de que estaria com o povo, tá? Mas como eu disse, não vamos tratar desses temas aqui hoje, porque o nosso tema de hoje é, com licença, Arba Minim, fonte de alegria. Vamos ver o que é. Por que isso, né? Da onde está isso? Da onde está a alegria aqui? O que tem a ver? De onde eu estou tirando isso? Da onde eu tirei esse título? Tá? Vamos falar sobre isso aqui hoje, já que estamos no Shabbat Chol HaMoed Sukkot, né? E já que temos um Arba Minim, né? um Lulav Kasher, né? Vindo lá de Israel. Os irmãos que não estavam aqui na noite de Sukkot, né? Ou que não viram. Esse aqui veio lá de Israel, todo esse conjunto, né? Inclusive o nosso etrog. Maravilhoso perfume aqui do etrog, né? Veio lá de Israel. É um produto kasher vindo da terra de... E um produto do ano shabático, né? Que era ano shabático lá em Israel, esse ano que passou. Então, temos aqui, e vamos valorizar então, com entendimento, eu diria, bem mais pleno do que isso aqui simboliza. O que é, né? Isso aqui, tá? Então, nós temos, né? O Shalosh Regalim. Quem sabe o que é Shalosh Regalim? As 3 grandes festas, né? Quais são elas? Pesach, Shavuot e Sukkot. Exatamente. É Pesach, a Páscoa judaica, né? Shavuot, a festa das semanas, ou Pentecostes, e Sukkot, que é a festa que nós estamos hoje celebrando, né? Nesses dias, a festa de tabernáculos, as cabanas, né? E dentro de todas essas 3 festas, nós temos, cada festa tem a sua particularidade, né? Tem as suas, né, os seus rituais. Pesach tem o Seder, né? Aquele jantar em ordem que nós fazemos, contando a história do Êxodo, né? Shavuot, nós temos a leitura dos 10 mandamentos, das 10 palavras, porque celebra a data em que foi entregue a Torá, né? As 10 palavras, né? E aí vem Sukkot, também com as suas particularidades. Sukkot, ok, festa das cabanas, nós fazemos uma sukkah, nossa sukkah está lá atrás, quem não foi depois ao final pode ir lá visitar a sukkah, né? Festa das cabanas, ok, fazemos sukkah, perfeito. Mas aí vem a ordem da Torá com relação às 4 espécies, os Arba Minim em hebraico, né? E eu chamaria esse aqui de uma das coisas mais exóticas, mais estranhas das festas, todas, no geral. Por quê? Acabei de falar para vocês, Pesach tem um sentido, fazemos o Seder contando a história do Êxodo. Tem sentido, né?
Shavuot, lemos os 10 mandamentos, porque foi quando o Eterno, de fato, proclamou os 10 mandamentos, as 10 palavras. Sentido. Sukkot, ok, fazemos a cabana, tem sentido. Mas e as 4 espécies? Que sentido elas têm? Né? E o que tem a ver com Sukkot, afinal de contas, né? Então, né, é isso, né? Mas a Torá nos manda, de fato, reunir esses 4 tipos de plantas, né? De novo, vou pegar aqui, rapidinho. Nós temos aqui, né, o lulav, esse maior, né, o lulav, a palmeira, a tamareira, a hadaz, a mirta, o aravá, que já está secando aqui, né, o salgueiro de ribeira, e, olha lá, caiu mais. Toda vez que eu pego o aravá, ele solta uma folha. Toda vez. Caiu mais uma folhinha do aravá aqui, ó, tá? E o etrog, né, o fruto da árvore formosa, chamado assim na Torá. Tá? Já vamos ver o texto. E a Torá nos manda, ela manda o povo pegar esses 4 tipos de vegetais, né? Basicamente. Peguem e ajuntem esses vegetais. Por quê? Né? De novo, parece algo muito exótico. Né? Por que isso? Por que a Torá manda fazer isso? Né? Reunir esses 4. Por que esses 4 tipos de plantas? Por que manda reunir, quando eles pegarem e reunir esses 4 tipos de plantas? Né? Quem já está aqui na Sarel há muitos anos, e quem participou da festa de Sukkot esse ano mesmo, já falou, né, dos símbolos do que isso significaria, né? Aquelas metáforas. A gente vai falar sobre isso. Mas guardem, ponham isso de lado, nesse momento. Todas aquelas metáforas que eu falei para vocês aqui durante Sukkot, a noite de Sukkot, deixem elas de lado, tá? Deixem elas de lado por um momento, tá? Para a gente enxergar de uma nova e outra perspectiva esses elementos aqui. Então deixem aquelas metáforas lá do partes do corpo, não sei o que, deixem elas de lado agora. Vamos tentar enxergar de uma outra forma, tá? Esses 4 elementos. De novo, vamos pensar então no Shalosh Regalim, nas 3 grandes festas de peregrinação. Por que é Shalosh Regalim? Porque eram as 3 grandes festas em que o povo tinha que peregrinar para Jerusalém. Todo judeu, né, tinha que subir a Jerusalém para celebrar essas 3 festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, né, basicamente. Vamos pensar nelas então. Cada uma dessas festas, na liturgia judaica, elas recebem um título, vamos assim dizer, uma alcunha, né, um apelido. Cada uma delas tem um apelido. Por exemplo, Pesach, né, é chamado de Zman Heruteinu. Zman Heruteinu. O que é Zman Heruteinu? O tempo da nossa libertação. Faz sentido, não é? Afinal, Pesach marca o quê? Celebra o quê? A libertação do povo lá, né, eles estavam em escravidão no Egito e foram libertos. Então, Pesach é chamado Zman Heruteinu, tempo da nossa libertação, tá? Estão celebrando Sukkot, é. Só que não. Né? Aí tá, Pesach, ok, sentido. Vamos para Shavuot. Shavuot é chamado na liturgia judaica de Zman Matan Torateinu, que é tempo da outorga da Torá, da nossa Torá. Também faz todo e completo sentido. Por quê? Porque marca o dia em que o Eterno lá no Monte Sinai, né, entregou a Torá para o povo, proclamando as 10 palavras, os 10 mandamentos. Né? Ali marcou a outorga da Torá. Então faz todo e completo sentido. Zman Matan Torateinu. E Sukkot é chamado do quê? Zman o quê? Zman Simchateinu. Tempo da nossa alegria. Pergunto, por quê? Se a gente pegar o padrão das outras duas, né, a gente vai ver, Pesach tem sentido com o que, né, a festa celebra, Shavuot tem sentido com o que a festa celebra, e Sukkot. Por que é tempo da nossa alegria? Da onde tiraram isso? Sukkot celebra o quê? Né? O quê? Então, por que Sukkot é chamado tempo da nossa alegria? Né? Se cada uma dessas alcunhas descreve a identidade da festa, né? Descreve a identidade de Pesach, descreve a identidade de Shavuot. Como Zman Simchateinu descreve a identidade de Sukkot? Da onde que isso sai? Da onde que é tirado isso? E por que disso? Né? De novo, todos os conceitos que a gente tem, inclusive da metáfora de Shavuot, de Sukkot, perdão. Sukkot nós sabemos que simboliza, e de fato simboliza, né, quando Yeshua estiver de volta aqui, né, reinando lá em Jerusalém e tudo mais. Claro, sim. Mas vamos, de novo, guardar isso um pouquinho de lado, né? Para nós termos um entendimento pleno aqui de uma maneira mais intensa, tá? Vamos guardar essas metáforas, essas simbologias um pouquinho de lado. Então, será que os rabinos deram esse nome para Sukkot, assim, já que as outras duas têm, a gente tem que pensar no nome para Sukkot, um apelido para Sukkot.
vamos chamar de tempo da nossa alegria, porque é festa, é alegria, né? Tipo um nome genérico, assim, porque não tinha o que falar. Aí eles pensaram, pode ser alegria então, porque, né, é uma festa, 7 dias celebrando, então vamos chamar de tempo da nossa alegria. Será que foi assim algo genérico, que eles deram um nome genérico para a festa? Por acaso, né? Não, claro que não, né? Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, tudo tem uma base, uma fonte, tá? E Sukkot tem as suas particularidades também, né? Não é só um dia de festa, não é só um período, né, uma semana de festa e sem ficar fazendo nada. Assim, vamos só festejar aqui sem fazer nada, sem lembrar de nada, né? Não é isso. Sukkot tem as suas particularidades, né? E se nós lemos na Torá, de fato, né, existe algo relacionado à alegria no texto da Torá que fala sobre Sukkot pela primeira vez, tá? Em que a festa é convocada, chamada na Torá. Vamos lá. Então, Levítico, claro, Vaikra Levítico 23, verso 39. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando recolherdes o produto da terra, celebrareis a festa do Eterno por 7 dias. 15 dias do 7º mês, festa de tabernáculo Sukkot, tá? No primeiro será dia de descanso solene, será Shabbaton, é um Shabat, né? E no 8º, que vai cair aí na segunda-feira agora, neste ano, né? No 8º também será um Shabbaton, um dia de descanso solene. Tá? Um Shabbat grande, né? Chamado assim Shabbaton em hebraico. Então, vamos para o verso 40. E tomareis para vós, no primeiro dia, fruto da árvore formosa, né? E palmas de palmeira, ramos espessos. Se vocês pegarem aqui, ó, a murta ela é um ramo espesso, né? Essas folhinhas dela elas formam um ramo mais gordinho, ó. Ramos espessos na palavra original em hebraico é ramos espessos, tá? E salgueiro de ribeiras, está aqui, decaindo, né? E vos alegrareis diante do Eterno vosso Deus por 7 dias, tá? Então, a gente vê ali, ó, vos alegrareis diante do Eterno vosso Deus por 7 dias, verso 40, né? O que vem na sequência aqui, tem nos versos 41, 42 e 43, segue falando de Sukkot, né? Segue falando dessa festa de tabernáculos, mas basicamente é só uma explicativa ali do porquê que eles deveriam celebrar Sukkot, tá? Só fala isso, se vocês continuarem lendo no texto. Aí eu pergunto para vocês, ali fala, vos alegrareis diante do Eterno, né? Onde que está a alegria de Sukkot? Porque a Torá fala aqui, de fato, que Sukkot, vos alegrareis diante do Eterno por 7 dias. Onde reside essa alegria? De que natureza é esta alegria, afinal de contas, né? Sobre o que é essa alegria? Porque, né? Pelo texto aqui, a princípio, né? Vos alegrareis, só porque é festa? Não. Nada na Torá é por acaso. Se está escrito ali, tem um motivo, tem uma base, tem um porquê de estar ali, né? Então, de que natureza é essa alegria? Sobre o que trata essa alegria, afinal de contas, né? Se a gente pegar aqui o versículo 40, parece que essa alegria está associada com as 4 espécies. Porque ela fala ali, ó, juntareis, né, tomareis para vós, e depois que vocês juntarem para vós as 4 espécies, aí vos alegrareis diante do Eterno. Opa! Né? Parece que existe uma associação entre algumas coisas. O que está acontecendo aqui no versículo 39? O que acontece ali? O que o Eterno está falando ali? O que a palavra está falando ali? Né? Sukkot é chamado também de festa da colheita, né? Porque era um período em que o povo estava colhendo, né? Era uma festa de colheita. Como mais ou menos lá a Ação de Graças, né, nos Estados Unidos. A festa de Ação de Graças tem a ver, na sua origem, né, com as colheitas. É um período de colheita no hemisfério norte. Tá? E Israel também. Então, eu sempre confundo Shavuot e Sukkot. Sukkot também, tabernáculos, é chamada assim na Torá, inclusive, de festa da colheita. Tá? Porque o povo colhia. Né? Então, no versículo 39 ali, olha lá, ó, quando recolherdes, né, o produto da terra. Né, eles já estavam tirando do produto da terra no versículo 39. Né? Estavam fazendo colheita, ou seja, tomando itens vegetais, né? das suas terras, né? Nas suas mãos. Tá? Afinal, era uma sociedade agrícola. Né? Israel, no passado, nessa época aqui, né? Era uma sociedade 100% agrícola. Né? Então, a colheita era algo importantíssimo para eles, algo fundamental. Né? Que representava o quê? Uma boa colheita era, né, a vida, né, sobrevivência para eles, por, sei lá, muito tempo.
tá? Então, colheita nesse período. Mas, não é aqui no versículo 39 que a mitzvah, que o mandamento de vos alegrar, aparece. Né? Porque vamos pensar assim, o que é ação de graças? Mencionei aqui ação de graças. Ação de graças no passado, lá nos Estados Unidos, lá da época, né, 1600, tivemos uma boa colheita, vamos agradecer pela colheita, né? E nos alegramos porque tivemos uma boa colheita para o Eterno. Então vamos agradecer, fazer ação de graças para o Eterno, né? Mas aqui na Torá, não é isso que está acontecendo aqui nesse trecho. Não é isso que acontece. A Dvora tá... né? Não é isso que acontece. Né? Tá falando que vos alegrareis depois de colher? Não. Depois de juntar as 4 espécies. Aí a gente pode pensar assim, não... Acho que alguém errou aqui, quando o escriba estava copiando a Torá, acho que ele errou e colocou esse trecho do final do verso 40 no lugar errado. Esse trecho de vos alegrareis devia estar ali, no verso de cima, no 39. Acho que ele errou, né? Acho que ele cometeu um errozinho, assim, meio que estava cansado, já estava meio dormindo, daí acabou cometendo esse deslize. Então foi lá para o final do 40, quando devia estar no 39. Né? A gente pode talvez pensar isso. Mas, claro que não. Né? A Torá diz... Tomareis para vós as 4 espécies, os arba minim, né, detalhados ali, e então vos alegrareis. Estranho, não? Por que eu vou juntar 4 tipos de plantas, pedaços, né, das plantas, e vou me alegrar? De novo, em que reside essa alegria? De que natureza é essa alegria? Sobre o que é essa alegria, afinal de contas? Porque não parece fazer muito sentido na nossa lógica, né? Se alguém pergunta para nós, alguém que não conhece o judaísmo, não conhece o judaísmo messiânico, não conhece nada da palavra, né? E vê a gente aqui, a gente veio aqui durante a semana, né? Hoje os irmãos vieram na quarta-feira, de manhã cedo fazer os movimentos, né? Chacoalhar o lulav, com esses 4 elementos aqui. Se alguém vem aqui, a pessoa não conhece, e nos vê fazendo isso, a pessoa vai perguntar, por que vocês fazem isso? Você vai falar, porque está na Torá. Tá, mas está na Torá por quê? Cri. Né? Por quê? Porque simboliza 4 tipos de pessoas. Tá, mas... Como porque simboliza? Mas por que você fica chacoalhando? Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Né? Às vezes nós não temos a resposta. Uma resposta... Não, é isto. Né? Não temos essa resposta. Não tínhamos, vamos ter. Agora, nessa resposta. Então, né, a Torá está dizendo... que essas 4 plantas, essas 4 espécies, se conectam de alguma maneira com a alegria. Né? Alegria. De novo, a gente já conhece as explicações metafóricas. 4 tipos de pessoas, 4 partes do corpo. Eu falei para vocês aqui na festa do corpo. 4 partes do corpo, né? Existe uma outra que eu não falei aqui, que é as 4 letras do tetragrama, tá? As 4 letras do nome do Eterno também simboliza, os rabinos falam que simboliza isso também, dentre outras tantas coisas, né? Mas todas essas explicativas metafóricas, elas são extratexto. O texto da Torá não fala nada disso. São, né, interpretações, extratexto. Então eu pergunto para vocês, pela Torá, pelo texto, baseando-se tão apenas no texto da Torá, o que são as 4 espécies? O que são os arba minim? O que é esse mandamento? O que é essa mitzvah de pegar as 4 espécies na festa de Sukkot? O que é isso, afinal de contas? Por que isso, né? E o que isso tudo tem a ver com alegria? Porque o texto diz, vocês vão juntar as 4 espécies e então vocês vão se alegrar. Ora, o que é isso, afinal de contas, né? Vamos então analisar um pouquinho mais a fundo. Começando pelo nosso principal, né, desses elementos, o etrog, o fruto aqui. Quem não sentiu perfume depois no final, quem ainda não fez isso, eventualmente venha e aproveite, que ele continua muito perfumado, né, mesmo com vários dias já aí conosco, né? Então, vamos lá. Levítico 23:40. E tomareis para vós, no primeiro dia, fruto da árvore formosa. A Torá descreve isso aqui como fruto da árvore formosa, Pri Etz Hadar. Pri Etz Hadar, tá? Quando nós lemos com atenção
Vamos vamos analisar isso aqui a fundo, sem só fazer uma leitura, né, rápida. Se nós lermos com atenção, o que esse texto está nos dizendo? Será que isso aqui realmente vem do nada? Foi algo assim que o Eterno mandou? É aquele tipo de mandamento que o Eterno manda e a gente não entende por quê, mas a gente faz? Será que veio do nada isso aqui? Ou tem algo por trás aí? Ou essa mitzvah, esse mandamento está evocando algo do passado, né? Vocês já viram que eu destaquei ali, né, 2 palavras em hebraico. O Pedro não está aqui, mas os alunos de hebraico, tem algum aluno de hebraico aí? Né, tem 2 palavras destacadas aqui no hebraico, tá? Por que será que eu destaquei aquelas palavras ali? As 2 palavras são as seguintes: ulkartem, e tomareis, ulkartem, lakar, tomar, tá, pegar, e o pri etz hadar, que é o fruto da árvore formosa. Onde nós já vimos na Torá estas 2 palavras juntas antes pela primeira vez? Onde será? Onde vocês acham? E vamos nós voltar para o princípio, para Bereshit. Olhem lá onde elas aparecem. Gênesis 3:6. E viu a mulher que boa era a árvore para comer, e que desejável era os olhos, e cobiçável a árvore para entender. E, ó lá, vetikar, mesmo verbo, tomou tikar do fruto daquela árvore e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele também comeu, né? Então, essas 2 palavras aparecem juntas, o verbo lakar, né? Pegar. E pri, fruto de árvore, aparecem pela primeira vez na Torá, aqui, em Gênesis 3, verso 6, tá? Vetikar mi priô, aqui no Gênesis, tá? O primeiro alguém tomando fruto, pegando fruto, está aqui, em Gênesis 3:6, na Torá. Mas há mais coisas também mais interessantes aqui, nesse trecho. Vamos lá. Então, de novo, Levítico 23:40. Já destaquei algumas coisas ali, tá? Temos ali, então, pri etz hadar, né? O fruto da árvore formosa. Prestem atenção. A Torá manda que em Sukkot peguemos um fruto de uma árvore hadar, bonita, à vista. Que você olha que árvore bonita, árvore formosa, o fruto da árvore formosa, né? E aí vamos lá de novo para Gênesis 3:6. O que fala sobre a árvore que a Eva comeu o fruto e o Adão comeram o fruto? Que ela era o quê? Formosa, desejável aos olhos. Eles olhavam e ela era muito bonita. Opa! Então a Eva foi lá e tomou do fruto da árvore formosa para comer. E aqui nós somos ordenados a ir e tomar do fruto da árvore formosa. Opa, tem algo aí. Tem algo aí, né? Vamos adiante. Vos alegrareis, ali em amarelo. Vos alegrareis. O que aconteceu lá em Gênesis, quando a Eva e o Adão tomaram do fruto da árvore formosa? Olha só. Gênesis 3:16. A mulher, o Eterno disse, né? Multiplicarei o teu sofrer e a tua concepção. E a palavra no hebraico é be'etzev, que significa não somente dor, mas é um pesar, é uma tristeza. Etzev, tristeza, pesar. Com tristeza, com pesar dará à luz os filhos. E depois ele vai falar para Adão. Be'etzvon, mesma coisa. Com tristeza, com pesar, você vai comer da terra todos os dias. Aqui, em Levítico, quando nós pegamos do fruto da árvore formosa, diz que nós vamos nos alegrar. E lá em Gênesis, quando eles tomaram do fruto da árvore formosa, houve etzev. A consequência foi tristeza. Opa, né? Tem alguma coisa aí. Vamos adiante. Aí aqui em Levítico, diz lá também, lá em roxo, em rosa, diante do Eterno. O texto no hebraico original diz, diante do Eterno. Lifnei Hashem, Lifnei Adonai, né? Diante do Eterno. O que Adão e Havá fizeram quando eles tomaram do fruto da árvore formosa? Eles fizeram o quê? Ouviram a voz de Deus que passeava no jardim e esconderam-se homem e mulher de onde? No hebraico diz, Milfnei Adonai Elohim. Da face, de diante. Se esconderam de diante do... É a mesma expressão que usa aqui. De diante do Eterno. De novo.
Então, aqui em Levítico, quando tomamos do fruto da árvore formosa, nós nos alegramos diante dele. Mas lá em Bereshit, quando Adão e Havá comeram do fruto, eles tiveram como consequência a tristeza e se esconderam dele, de diante dele, né? Tem coisas aí, tá? Além disso tudo, né? O que é feito do fruto em cada uma das duas situações? Lá em Bereshit, o que eles fizeram? Eles pegaram o fruto da árvore e yacht. Comeram, né? Esse etrog aqui, tá lá na caixinha que veio de Israel, tá escrito lá. Estela, podemos comer? Não. Qual que é a orientação que vem? Esse fruto não deve ser consumido. Ele tem que ser deixado até estragar e daí vai ser descartado. Esse fruto não deve ser consumido. Então, aquela fruta da árvore formosa lá de Gênesis, eles comeram. Esse aqui nós não comemos. Não comemos. Ele só fica aqui conosco, né? Não se come. E lá em Gênesis, eles por acaso tinham outros vegetais ou eles comeram só do fruto? Naquele momento, digo. Aparece ali no texto de Gênesis 3, quando fala sobre o episódio, aparecem outros vegetais ali? Não, né? Mas aqui em Levítico, sim, nós temos esses outros vegetais. Em Levítico 23:40, nós temos os outros 3 elementos vegetais aqui, né? Então são as duas diferenças entre esses dois textos. O comer e não comer o fruto e os vegetais adicionais que existem aqui em Levítico, tá? São as duas diferenças grandes aí. Aqui que essas duas histórias divergem, tá? Então, se essas duas histórias divergem nesses dois pontos, seriam esses elementos, né, que nos dariam a chave, né, para compreender o que muda completamente entre uma coisa e outra e por que essa história de Levítico aqui está evocando esse passado lá de Gênesis, né? Se nós entendemos plenamente o que são esses arba minim, essas 4 espécies aqui, né? O que são, afinal de contas? Nós vamos entender por que a Torá fala que eles guardam uma chave para a alegria, porque se a gente pegar eles, nós vamos nos alegrar, diferente do que aconteceu lá em Gênesis, quando eles tomaram do fruto e se entristeceram, a consequência foi tristeza, né? Então vamos agora dar uma analisada nesses elementos aqui, nesses 4. Esses 3, né? Um nós já vimos, o arba minim. Então, Levítico, de novo, 23:40. Vamos reler o texto. Agora, vamos apagar tudo que nós já lemos sobre esse texto aqui. Vamos ler como se nós nunca tivéssemos visto ele, tá? Ó, a primeira vez que eu estou lendo Levítico 23:40. Então, vamos lá. E tomareis para vós no primeiro dia de Sucot, de tabernáculos, fruto de árvore formosa, palmas de palmeira, os ramos espessos e salgueiro de ribeiras, e vos alegrareis diante do eterno vosso Deus por 7 dias. Né? Ok. A Torá, então, está falando sobre diferentes elementos do reino vegetal. Como assim? Né? Como estamos com o etrog, com o fruto da árvore formosa? O fruto é o que da árvore? Ele é uma coisa da árvore. O que ele é da árvore? Ele é o produto que? Final. Né? O último estágio de uma árvore, da sua produção, é produzir um fruto. Ele é um produto final da árvore. Né? Um fruto aqui, no caso da árvore formosa, ele é o produto, ele é o produto final desse estágio. Né? Esse é o fruto, tá? O pri. O que vem depois no versículo? Palmas de palmeira. Kapot, no hebraico, kapot temarim. Kapot temarim. Esse aqui, o grande. O que é o lulav, né? Que nós chamamos na tradução hoje de lulav. O que é o lulav? Ele é um tronco? Ele é um ramo do quê? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele é um broto de ramo que não se abriu ainda, né? De temarim, de tamareira, né? O que é um ramo que não se abriu ainda? O que é isso aqui, ó? Folhas, ó. Cada uma dessas coisinhas aqui são folhas que não se abriram. Se você deixasse ele lá na árvore, ele ia se abrir e ia fazer aquela, né? Em algum momento, depois quando crescesse. Então nós temos aqui, ó, começamos com o fruto e temos aqui as folhas de uma árvore. Folhas, tá? Fruto, folhas. E qual que é o próximo? Os ramos espessos, né? A murta aqui, né? No texto em hebraico é anaf etz avot.
Espesso aqui nesse sentido é no sentido assim, de gordinho, tá? Pode ver que ele fica, como ele faz isso com as folhinhas, fica um ramo gordinho, né? Meio grosso, ó. Olhem aqui, ó, né? Um ramo grosso, tá? Grossinho. O ramo é o quê? As folhas ficam onde? No ramo. Então começamos com a fruta, fomos para as folhas e agora vamos para o que sustenta as folhas, o ramo. O raminho da murta tem várias folhinhas. É um ramo que nós pegamos, né? Perceberam o que está acontecendo aqui? Estamos fazendo o quê? Indo de volta para alguma coisa, né? Para algum lugar. Estamos indo de volta para algum lugar, tá? E o quarto e último é o quê? O salgueiro de ribeiras, né? Chamamos ele hoje de Aravá, né? A palavra em hebraico, no texto em hebraico, Arvei Nahal. Arvei Nahal. Salgueiro da onde? Essa palavra ali, ela não está ali por acaso, ribeiras. Ribeira é o quê? Está conectado aonde? Na água. O salgueiro de ribeira, ele nasce com suas raízes na água. As raízes dele são fincadas na água. Arvei Nahal, né? No hebraico, Arvei Nahal. Raízes na água. Começamos com o fruto, que é o produto final da árvore, fomos para as folhas, das folhas fomos para os ramos que a sustentam, dos ramos fomos para uma árvore cujas raízes crescem na água. Opa, tem algo aí, né? A água, o ribeiro, né, era a fonte original da árvore, da planta, né, por assim dizer, a fonte original. Então, o que significa segurar essas quatro espécies juntos? O que significa segurar os arba minim, né? De novo, fruto, folha, ramo, raiz na água. O que significa então segurar essas quatro espécies? A árvore da vida, né? Vamos ver o que vem depois, né? Do verso aqui. Oi? A árvore da vida. É a Torá. Estamos chegando lá, né? Então, cada elemento desses aqui, cada uma das quatro, e tem uma ordem. Podem ver que a Torá descreve todos na ordem. Do produto final para a origem, né? Do produto final para a origem. É uma ordem certinha aqui, que tem nesse versículo, né? E cada elemento, então, parece um passo a mais. Cada um desses a gente vai dando um passo a mais em direção a... o quê? A fonte original. Ali, no caso, a água, né? E qual que é a fonte da água? O que água significa? Qual é a fonte da água? Né? Se não o próprio Criador, né? A fonte de todas as coisas. Tudo veio dele, por meio dele, para ele, né? Com Yeshua, seu Messias. O Criador é a fonte original de todas as coisas, né? Hoje em dia, né, nós que vivemos aqui, né, uma sociedade praticamente urbana, né? Salvo quem tem alguma coisa em casa, mas eu não sou, nesse caso, eu moro em apartamento. A gente compra as nossas frutas e vegetais aonde? No mercado, né? Já está lá prontinho, cortadinho, limpinho, às vezes embaladinho, né? E muitas vezes a gente não para pensar da onde que aquele veio. Da onde que aquele morango veio, da onde que aquela laranja veio, da onde que aquele repolho veio, né? A gente às vezes não para, nossa correria, compramos lá e como se fosse algo já pronto, nasceu ali. Inconscientemente, a gente fica meio... nasceu aqui, já estava aqui no mercado. Nasceu aqui, né? A gente esquece de lembrar da onde veio as coisas, né? Qual é a fonte das coisas? A gente compra as coisas no mercado, né? Então, quando a Torá nos manda fazer isso aqui, com essa sequência exata de algo que começa como produto final e vai retornando até chegar à fonte... Qual é a mensagem para nós? Né? Qual é a mensagem? Né? É engraçado, né? Quem tem, não sei, alguém tem plantação em casa de alguma coisa? Tem espaço para plantar alguma coisa? Né? Alguém tem? Não? Vocês têm, né? Quem planta, eu não tive ainda essa experiência, né? Quem planta, quando você colhe o produto, né? Você às vezes para pensar, não é? Nossa, como é que pode a terra me dar esse presente? Não é? Nasce lá, né, um vegetal, uma fruta, você pensa que presente. Que a terra está... A gente não consegue entender, né?
é um certo milagre, né? Porque o negócio vem da terra e cresce ali a árvore, e da árvore vem uma fruta saborosa, né? É um presente. Quando a gente entende isso, a gente vê essas coisas como um presente, né? Um milagre assim de presente, de certa forma. Então, a Torá manda que eles fizessem o quê? Lacar. Peguem. Não era só pensar. Podia falar assim, ó. Então, nesse dia, vocês façam o favor de lembrar, né? Vocês vão estar felizes colhendo aí, fazendo a colheita de vocês, mas lembrem dessas 4 espécies. Não fala que era só para lembrar, eles tinham que pegar. E nós viemos aqui na quarta-feira para pegar e fazer. E foi algo abençoado, que nós sentimos a paz que estava aqui, né? Pegar. O mandamento é pegar, não é só ficar pensando, ah, tá bom, vou pensar. Não, era para pegar e fazer, né? Por que será, né? Para que aquela pessoa, para que nós sintamos cada estágio da criação de Deus, até nós entendermos de onde que vem todas as coisas, plenamente, de uma maneira plena. E essa experiência de entender esse estágio da criação, de voltar à origem, de voltar à fonte, é chamada pela Torá de Simcha. Por isso eles se alegrariam quando eles tomassem as 4 espécies. Eles entendem, opa, estamos aqui colhendo, mas assim, não nasceu aqui do nada. Teve uma fonte, esses produtos que nós colhemos aqui, e esses elementos 4 que nós estamos nas nossas mãos aqui agora, eles estão nos lembrando que houve uma fonte que nos abençoou com esses presentes, todos, da colheita, né? Isso era chamado pela Torá de Simcha. Por isso eles se alegrariam, entendendo de onde as coisas tinham vindo, né? E qual é, então, a causa dessa alegria? De que tipo é essa alegria, afinal de contas? A gente chegar para caminhar para o final, né? Qual é a causa dessa alegria? Desse Simcha? Para a gente encerrar, caminhar para o final, vamos voltar para onde a gente começou, né? Levítico 23, verso 39... Não, calma. Levítico 23, 39, né? De novo, era a festa da colheita. Sukkot, festa da colheita, né? Também. Mas, de novo, não é isso que a Torá, lembrem, né? Não é isso que a Torá fala que era para eles se alegrarem. Era pegando as 4 espécies, os arba minim, né? Pegando esses 4 tipos de vegetais, tá? Então, o que é, afinal de contas, essa simcha, essa alegria? Ok, entender que veio da fonte, tá? Mas de que ordem, de que natureza é essa alegria? O que nós sentimos quando nós reconhecemos que o Eterno é a fonte de tudo que nós temos, que nós recebemos? Então, o arba minim era como eles pensassem, isso aqui é um presente. Deus me deu aqui a colheita, né? Mas fui eu que fui lá e plantei. Eu plantei, né? Reguei, cuidei e nasceu. Ok, foi o fruto do meu trabalho. Mas esses 4 elementos aqui são extra minha colheita. Eu os vejo como um presente. Não fui eu que fui plantar lá o tamarim. Estava lá, né? É um presente para mim, por exemplo, tá? E esse presente era, já vamos entender onde vamos chegar, tá? Era diferente da colheita. Como assim? A colheita, de novo, eles iam lá, trabalhavam, né, na terra, ok. Podiam falar assim, não, eu que trabalhei para nascer essa planta. Não é só isso, mas podiam pensar assim, né? Mas esses 4 elementos não. Eles tinham que funcionar como um presente. Entendam que isso aqui é uma maneira de vocês olhando isso aqui, é uma forma de reconhecer a fonte de todas as coisas. De onde tudo veio, né? Por quê? Quando você colhe, você vai, o que você faz para colher uma fruta? Você arranca ela. Pega ela, arranca. Desconectou ela da fonte. Não é? Quando você colhe, você está desconectando algo da fonte. Né? Mas isso aqui era para lembrar que eles tinham que voltar a conectar a fonte. Na colheita, vocês desconectam as coisas da minha fonte. Mas aqui, ó, lembrem, vocês têm que voltar para o princípio, para a fonte. Era mais ou menos isso. Lembrem de onde tudo saiu. Né? E se alegrem, porque isso foi dado para vocês, é um presente. Né? Era um senso de conexão. Como assim? Puxa, estou conectado com o Eterno.
Ele está me dizendo aqui com esses Arba Minim, essa mensagem dos Arba Minim é de que eu estou conectado com o meu Criador. Porque se tudo vem dele, se tudo isso aqui caminha de volta para o princípio, para a fonte original, eu estou conectado. Que alegria! Eu estou conectado com o meu Criador. Isso que eles deviam lembrar quando eles pegassem esses 4 elementos aqui, né? Opa! Os Arba Minim. Aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu no Gan Eden, no Jardim do Éden, quando Adão e Havá comeram do fruto? Se o Arba Minim, essas 4 espécies, é reconhecer a fonte, reconhecer que existe uma fonte de todas as coisas, o Criador, né? O que era o Etz Hadat Tov Vará, a árvore do conhecimento do bem e do mal? Nós já falamos sobre isso em outros estudos, né? Não vamos delongar aqui, né? Mas basicamente, de uma maneira resumida, o que era essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Eles estavam num jardim maravilhoso, onde eles nem precisavam plantar, né? Lá sim as coisas cresciam como presentes para eles. E eles podiam comer de tudo. Assim diz a palavra, assim o Eterno diz para eles. Vocês podem comer de tudo que vocês quiserem. Quanto vocês quiserem. É tudo de vocês, eu estou dando para vocês, é um presente. Mas tem uma árvore lá, que se chama Etz Hadat Tovará, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e dessa vocês não vão comer. O que significa isso? Eu já dei um exemplo aqui num estudo de Bereshit, acho que anos atrás que eu trouxe, trazendo essa questão, e eu dei um exemplo seguinte. Você que tem filho, né? Você tem um filho e você gosta de dar presente para ele, né? De vê-lo feliz. Aí você vai dar um presente para o seu filho. O que você espera dele toda vez que ele vê aquele presente que você deu para ele? Que ele o quê? Lembre que quem deu foi você, né? E seja feliz e grato por isso. Esta árvore do conhecimento do bem e do mal lá no meio do jardim tinha este propósito. Porque eles podiam comer de tudo que estava lá. E talvez eles se esquecessem de onde que vinha tudo aquilo. Quem tinha dado aquele jardim para eles? Olhar aquela árvore que eles não podiam tocar era como reconhecer automaticamente. Opa! Reconheço que que existe uma fonte que me deu esse jardim. Vamos respeitar a regra. Essa aqui é dele. Essa árvore é dele, não é minha. Julgar o bem e o mal, esse conhecer o bem e o mal, resumindo de novo, é algo muito mais complexo, mas não é eu saber o que é bom ou o que é ruim. É eu julgar, eu julgo, eu digo que é bom, eu digo que é mal. Esse foi o erro de Havá e Adão. Se vocês lerem no texto, nós lemos aqui em Gênesis 3:6, ela pecou antes de comer. Ela já tinha pecado, porque fala, e viu Havá que era boa. É a mesma expressão que a Torá usa para dizer que quando o Eterno julgava no começo da criação, ele dizia, e viu Deus que era bom. Então aquilo devia existir. Ele é o juiz. Ele determinava o que deveria existir. E quando a Eva viu Eva que era bom, ela estava já tomando para si o que era do Eterno. Esse juízo de dizer, isso é bom para mim. Eu sei o que é bom para mim. E eu vou comer. E é o mal do mundo até hoje. As pessoas acharem que elas podem determinar o que é bom. Isso é o conhecimento do bem e do mal. Eu determino o que é bom e o que é mal. Né? Isso aqui é Hadat Tovará. Tá? Resumindo. Bem resumidamente. Então, né? Se as 4 espécies é para reconhecer, se a gente olha para esses aqui e a gente reconhece a fonte, aquela árvore também tinha esse propósito. Só que, o que eles fizeram? Não reconheceram. Tomaram para si algo que era do Eterno, né? Que era dele. E o que eles fizeram? Se esconderam da presença dele, se esconderam da realidade. Qual é a realidade? De que existe um Criador de todas as coisas, de que existe uma fonte de todas as coisas, né? Eles se escondem dessa verdade, literalmente e de uma maneira simbólica também. Porque quando você não reconhece que existe uma fonte, você está ignorando o Criador, né?
Você está ignorando que existe um Criador. E foi o que eles fizeram quando comeram do fruto e se esconderam depois dele. Resultado, qual foi o resultado da ação de Adão e Havá? Foi alegria? Não, foi etzev. Pesar, tristeza, um pranto, dor, pesar, tristeza, etzev, né? Então, segurar o arba minim, as 4 espécies, né? É como reconhecer, opa, tô dando um spoiler, reconhecer, né, que aquela colheita que eu tive, que eles tiveram, né, tinha uma fonte. E que existia um real responsável que não era o meu braço por tudo aquilo que eu colhi. Por mais que eu tivesse feito a minha parte, ido lá, plantado, né, as sementes, cuidado das plantas, por mais que eu tivesse feito isso, eu não era o real responsável por aquilo. Era tudo um presente do Eterno para mim. Né? E lá em Israel, para eles, era o que mais ainda? Era o cumprimento de uma promessa. Lá para os seus antepassados. Para Abraão, para Isaac, para Yaakov. Né? É isso que eles deveriam entender. Nesse instante, nesse momento. A alegria de receber plenamente as bênçãos de Deus por meio dos frutos da terra. Era isso. A alegria de estar conectado com o Criador. Puxa, eu olho aqui os 4 espécies, ele está me dizendo que ele está conectado comigo. Que a fonte é minha também a ele. Era isso que eles tinham que entender. Né? E aí, como que acontece isso? Como hoje que eu consigo entender, porque eu posso pegar aqui o arba minim, agora a gente entende que a gente pode olhar para eles aqui e entender essa relação fruto, né? Fruto, folha, ramo, água. Ok, tudo volta para a fonte, tudo volta para a água, é o que? A palavra do Eterno, a Torá, né? Tudo volta para o princípio, mas como isso se dá hoje? Como isso se acontece hoje? Né? Tem um trecho lá de Isaías muito interessante. Isaías Yeshayahu 11:1 diz o seguinte: no entanto, olha só o que está falando ali. Um rebento emergirá do tronco de Ishai, um netzer, um ramo de suas raízes frutificará. Olha só, temos fruta, e a palavra no hebraico é ipre, mesma raiz de pri, frutificará de fato. Temos fruta, temos raiz, temos o ramo e temos o tronco. De quem está falando isso aqui? Do Messias. Está falando do Messias, Yeshua, né? Olha lá, por que eu coloquei netzer ali, ó? Ramo em hebraico, netzer. A palavra Natseret, Nazaré, a cidade, né? Yeshua cresceu ali, nasceu. Natseret vem de ramo, de Nazaré, né? Nazaré, Netzer. Mas vejam os elementos aqui, todos, cada parte do vegetal aqui, né? Temos o tronco, temos o ramo, temos raiz e temos o fruto. Igual os arba minim, as 4 espécies. Igual os arba minim, né? E aí, vamos lá então. Esse é o último slide. Para algo que aconteceu nesses dias da festa de Sukkot, muitos anos atrás. Acho que o Roxo já sabe. Que vai, no caso nosso aqui, ser o dia, hoje depois do pôr do sol, Rosh Hashanah Rabbah. Em Rosh Hashanah Rabbah, segundo a tradição judaica, os sacerdotes pegavam jarros de água, né, e jogavam nas escadarias assim do templo, aquelas águas correndo. Por quê? Porque é uma festa que também se pede por chuva. Em Israel, nessa época, é muito seco, né? E depois de Sukkot vem o período das chuvas. Mas às vezes não vem chuva o suficiente. E daí eles têm problemas, né, para comer, não tem alimento porque as plantas não florescem, etc, etc, etc. Então se pede também por chuvas em Sukkot, lá em Israel. Então eles tinham esse costume de pegar jarros de água e jogavam nas escadarias, tá? E chama-se esse dia de 7º de Sukkot Rosh Hashanah Rabbah, a grande salvação, um pouco relacionado a isso também. E segundo a Brit Hadashah, neste dia, olha lá, João e Yohanan 7:37, 38. No último, o 7º dia da festa, o Rosh Hashanah Rabbah,
tradução aqui do David Stern, e Yeshua se levantou e disse em voz alta, em alta voz. Olha o que ele falou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem deposita confiança em mim, como dizem as Escrituras, onde? Rios de água viva fluirão do seu interior. Olha só. E Yeshua está dizendo aqui que ele leva a fonte das águas vivas. Que ele, o Messias, é quem conduz o ser humano de volta à fonte dos rios de água viva, né? E lá em Yeshayahu, em Isaías, a profecia dizia, citava lá, né? Pelo menos 4 elementos vegetais, se referindo ao Messias, tá? Então, da mesma forma que eu olhar para o Arba Minim, para os 4 espécies, a função de eu olhar para eles é eu reconhecer e lembrar que eu devo voltar à fonte, que existe uma fonte original para tudo. Olhar para o Messias, olhar para Yeshua, é reconhecer que eu preciso voltar para a fonte original e que ele também está ali nesses Arba Minim, nessas 4 espécies. Ele também está ali, né? Quando ele diz essas palavras, um adendo, quando ele diz essas palavras, o povo se maravilha. Se vocês continuarem no texto, o povo se maravilha e começa a dizer, certamente esse homem é um profeta. Porque eles entendem o que ele estava querendo dizer com isso aqui. Eles entendem o que estava acontecendo naquele momento e o que ele estava dizendo. Não foi por acaso que eles disseram, certamente esse homem é um profeta. E outros falam, ele é o Mashiach, ele é o Messias. Porque eles entendem a mensagem que ele estava dando aqui, o que ele estava querendo dizer, né? Por causa disso. Por quê? Porque ele estava dizendo, eu, o Messias, sou a reconexão de vocês à fonte. Olhem para mim e olhando para mim, depositando sua confiança, sua fé em mim, vocês vão voltar para a fonte original e de vocês vai correr de novo esses rios de água viva, como era no princípio. Então, quando a gente diz que tudo na Torá fala de Yeshua, fala do Mashiach, olha, os Arba Minim também falam de Yeshua, da sua função e do seu papel e do seu propósito, de nos levar de volta à fonte, do fruto, para as folhas, para o ramo, para a raiz na água. Nada disso é por acaso, né? Ele vem lá da raiz de Jessé. Amém? Baruch Hashem. Então, agradeço a todos pela atenção. Baruch Hashem.